Fala, investidor, tudo bem com você? Eu me chamo Marcos Azevedo e você está no canal Investidor ao Máximo. Neste curso você vai aprender quais são os 8 principais indicadores fundamentalistas que vão te ajudar na hora de selecionar as melhores ações. Neste vídeo a gente vai ver a primeira parte dos principais indicadores e nós teremos uma parte 2. E o que você vai aprender nesse curso? Primeiro, quais são esses 8 principais indicadores fundamentalistas? Para que eles servem? Como que você vai utilizar? Como que você pode calcular esses 8 indicadores? Como que você vai utilizar na prática, com exemplos? E alguns pontos de atenção e dicas sobre a utilização desses indicadores. Então vocês vão ver na prática como que você vai utilizar e como que você pode calcular. E o objetivo desse curso não é te dar o peixe, mas é te ensinar a pescar. O objetivo desse curso é fazer com que você possa entender o racional por trás de cada um desses indicadores na hora que você for analisar uma ação e decidir se ela é uma boa ação ou não. E diferente de outros cursos aí, de outros vídeos no YouTube, aqui eu quero te mostrar como você vai pescar o peixe, não te entregar o peixe já pescado. E primeiro ponto, o que é uma análise fundamentalista? Uma análise fundamentalista, ela busca os fundamentos da empresa, como o próprio nome diz, ela busca entender a saúde financeira, como que está a gestão, como que a concorrência está naquele setor e o ambiente macroeconômico. Então, na análise fundamentalista, a gente consegue entender os fundamentos de uma ação. E qual o objetivo de ter uma análise fundamentalista? Primeiro, é você identificar quais são as ações que estão subvalorizadas ou sobrevalorizadas. Entende-se como ação subvalorizada aquelas que estão com preço de mercado abaixo do valor intrínseco. A gente tem aí algumas referências para calcular o preço intrínseco. Por exemplo, Benjamin Graham, no seu livro Um Investidor Inteligente, ele traz uma fórmula para fazer o cálculo do valor intrínseco. Nesse curso a gente não vai aprofundar nesse tema, mas a gente vai ter uma ideia de como fazer essa avaliação. Alguns pontos de atenção aqui na hora de utilizar os indicadores. Primeiro, esses indicadores eles não devem ser utilizados de forma isolada na hora de tomar a decisão. Por exemplo, eu já vi algumas pessoas buscando nos sites de pesquisa as empresas com maior dividend yield e tentando aportar e fazer investimento nas empresas com maior dividend yield. Isoladamente, olhando só o dividend yield. Isso é um grave erro e muitas vezes isso pode te trazer muitos prejuízos. Por isso, todos esses indicadores você deve avaliar de forma conjunta uns com os outros. Um ponto importante é que você precisa avaliar outras informações além dos indicadores. Informações como o mercado, como o momento macroeconômico, concorrência. Então você precisa avaliar não somente o indicador, mas outras informações que estão aí ao redor daquela empresa. E o primeiro indicador que a gente vai falar aqui é o lucro por ação, ou o famoso LPA. E o que é o LPA? Ele é o lucro líquido da empresa dividido pela quantidade de ações em circulação. Então esse é um indicador que representa a rentabilidade da empresa por ação. Então ele traz a rentabilidade daquela empresa por cada uma das ações que estão no mercado. E como é que você usa esse indicador? Primeiro, você precisa comparar esse LPA dessa empresa ao longo do tempo e comparar com o LPA de outras empresas. E o que é importante você ver no LPA? Primeiro, se você tem um LPA crescente e consistente nos últimos anos. Então a gente vai ver alguns exemplos aqui de como você vai avaliar se esse LPA é crescente ou não, se ele é consistente ou não. E a ideia é fazer isso nos últimos 5 anos, que é um tempo razoável para fazer a avaliação de um LPA. E como que é feito o cálculo do LPA? Primeiro é o lucro líquido dividido pelo número de ações. De forma bem básica, bem direta, essa é a fórmula de cálculo do LPA. E aqui a gente tem um exemplo de como fazer o cálculo de um LPA. Então vamos supor que uma determinada empresa, no ano de 2024, ela teve um lucro líquido de 5 milhões. Essa empresa tem hoje em circulação 1 milhão de ações. Então o cálculo do LPA de forma bem simples é 5 milhões dividido pelo número de ações em circulação, que seria 1 milhão. Então o LPA dessa empresa seria 5 ou R$5 por ação. E aqui a gente tem um comparativo do LPA
de duas empresas, JBS e a WEG. Aqui do lado da JBS a gente consegue ver que nós temos um LPA com uma variação. Então, se você observar, nós temos o LPA que cai, o LPA que sobe. Aqui no ano de 2021 subiu bastante e aí a partir do ano de 2021 voltou a cair, ficou até negativo. Então a gente consegue ver que a JBS tem um LPA com uma variação muito grande. Então a gente consegue ver que o LPA sobe, o LPA cai. Do outro lado a gente tem a WEG com LPA crescente e consistente. Se você observar, o LPA da WEG tem se mantido num patamar mínimo e nos últimos 5 anos tem crescido. Então isso indica que é uma empresa que traz bons resultados, é uma empresa que traz lucro por ação. O segundo indicador que eu quero ensinar a vocês é o preço sobre lucro. É um indicador muito utilizado porque ele representa a relação entre o preço atual da ação e o lucro pela ação. Então esse indicador ele diz de forma bem prática quantos anos de lucro seriam necessários para pagar o preço da ação. Quantos anos você levaria para pagar o seu investimento. E como nós usamos o PL? Um PL alto ele pode indicar que a ação está sobrevalorizada e o que o mercado tem altas expectativas de crescimento para a empresa. Por outro lado, um PL baixo indica uma ação subvalorizada. Então, o PL ele é calculado o preço por ação dividido pelo lucro por ação, que é o LPA. E existe um valor máximo aceitável para o PL? No livro O Investidor Inteligente, de Benjamin Graham, ele diz que, via de regra, é importante você buscar ações que tenham um PL menor ou igual a 15. Porque quando você busca uma ação que tem um PL maior do que 15, é uma ação que está sobrevalorizada. E Benjamin Graham fala no livro que ações sobrevalorizadas, elas têm um risco muito maior do que as ações subvalorizadas. Então, via de regra, sempre tente buscar ações com PL menor ou igual a 15. E aqui um exemplo de cálculo do PL. Então a gente, nessa simulação, nós temos aí um preço da ação de R$20, um lucro por ação de R$2. Então cada ação lucrou R$2 em um determinado período no último ano, por exemplo. Então o cálculo do PL seria R$20 dividido por R$2, que o PL indicaria 10. Então isso significa que o mercado está disposto a pagar 10 vezes o lucro anual da empresa por cada ação. E aqui é um ponto importante que o PL, é importante você olhar o histórico do PL da empresa. Porque muitas vezes algumas empresas possuem um histórico de PL sempre elevado. Então muitas vezes você tem a ideia, né? Eu vou buscar um PL de uma empresa que tenha no máximo 15. Mas muitas vezes aquela empresa ela sempre é negociada com um PL acima de 15. Então a gente consegue ver aqui o exemplo da Vivo, que o PL dela está quase sempre acima de 12. Então se você observar, ele quase sempre está acima de 12, quase sempre está acima de 15. A média da empresa está em 15,39. Então a gente consegue identificar aqui que a Vivo tem um PL sempre alto. Então é neste momento que você precisa avaliar o histórico da empresa. Por quê? Porque muitas vezes é uma empresa que sempre negocia a um múltiplo muito alto do PL. Outro indicador é o ROI. Esse é um indicador muito importante, porque ele mostra o retorno sobre o patrimônio líquido. E o que é esse indicador? Ele mostra a capacidade da empresa de gerar lucro a partir daquele capital que foi investido pelos acionistas. E por que ele é importante? Primeiro, porque um ROI alto mostra que a empresa está sendo eficiente em gerar lucro. Então, quanto maior o ROI, melhor. Via de regra, quanto maior o ROI, melhor. E como que nós podemos utilizar o ROI? Primeiro, você precisa comparar o ROI dessa empresa que você está avaliando com outras empresas do mesmo setor. Por que a gente precisa, por que é importante comparar o ROI de empresas do mesmo setor? Porque o ROI ele varia de setor para setor. Alguns setores possuem um ROI maior, outros setores possuem um ROI menor. Então, por isso que é importante você sempre comparar o ROI com empresas do mesmo setor.
E aqui a gente tem um exemplo de cálculo do ROI. Então, supondo que uma empresa em 2023 ela teve um lucro líquido de R$500 mil e ela tem o seu patrimônio líquido ao final desse ano de 2023 de R$2 milhões. Então, o cálculo do ROI é basicamente 500 mil dividido por 2 milhões vezes 100. Então, 0,25 vezes 100, então a gente tem um ROI de 25%. Isso quer dizer que para cada R$1 investido nessa empresa, ela gera 25 centavos de lucro líquido. Ou seja, é uma empresa que teve um retorno de 25% sobre o capital dos acionistas. É uma empresa que teve um bom retorno, que teve um bom ROI nesse período de 2023. E aqui a gente tem um comparativo. Se você observar, a gente está buscando aqui em empresas do mesmo segmento, do mesmo setor, são empresas do setor bancário. Então nós temos aqui Itaú e Bradesco. Então nós temos um ROI do Itaú sempre na média aí, com a média de 16,87 e a gente tem um ROI do Bradesco na média de 11,24. Então eu comparando essas duas empresas, olhando somente para o ROI entre Itaú e Bradesco, eu consigo ver que Itaú possui uma qualidade melhor em entrega de resultado, de rentabilidade, um ROI mais elevado na média e atual do que o Bradesco. Então eu me decidiria por comprar Itaú e não Bradesco, olhando somente para o ROI. Obviamente, como eu falei já, você não deve olhar somente para um indicador de forma isolada. Outro indicador bem importante é a margem líquida. E o que representa a margem líquida? Ela representa a porcentagem do lucro líquido que a empresa teve em relação à sua receita líquida total. E por que ele é importante? Ele é importante para refletir a eficiência da empresa em transformar as suas vendas em lucro. É um indicador também que deve ser comparado com empresas do mesmo setor. Como eu falei no ROI, a margem líquida ela deve ser comparada com empresas do mesmo setor. Por quê? Alguns setores possuem uma diferença de margem líquida. Alguns setores possuem uma margem líquida maior, outros possuem uma margem líquida menor. Então é importante você sempre comparar a margem líquida de empresas do mesmo setor. E como que é calculada a margem líquida? É o lucro líquido dividido pela receita líquida vezes 100. Mas onde que eu encontro esses indicadores? Se você digitar no Google o nome da empresa RI, você vai encontrar o site de relacionamento com o investidor da empresa e lá você pode encontrar o demonstrativo de resultados, balanço patrimonial e essas informações estarão lá. E aqui a gente tem um exemplo de cálculo da margem líquida. Então vamos supor que uma determinada empresa teve R$225 mil de lucro líquido, mas que a sua receita líquida foi R$900 mil. Então o cálculo é feito basicamente dividindo o lucro líquido de R$225 mil pela receita líquida vezes 100. Então essa empresa teve uma margem líquida de 25%. Isso quer dizer o quê? Que essa empresa obteve um lucro líquido de 25% sobre a sua receita líquida. Ou seja, a cada R$100 de receita líquida, a empresa gerou R$25 de lucro líquido. E aqui a gente tem um comparativo de empresas do mesmo setor. São empresas do segmento de utilidade pública, do setor de transmissão de energia elétrica, ISA Energia e a Lupar. Então a gente tem aqui margem líquida da ISA Energia e a margem líquida da Lupar. Se você observar bem, a margem líquida atual da ISA Energia, no momento que a gente está gravando esse vídeo, está em torno de 46%. Já a Lupar em torno de 26%. E se você olhar a média da Lupar, está em 21,62% e a média da ISA Energia está em 55,81%. Então, se você observar bem, a ISA Energia possui uma margem líquida na média e atual melhor que a Lupar. Isso quer dizer o quê? É uma empresa que mostra maior eficiência em transformar a receita líquida em lucro líquido. Então, via de regra, por essa avaliação, a gente entende que ISA Energia é uma empresa mais eficiente que a Lupar. Então essa foi a primeira parte do nosso curso. Eu trouxe aqui para vocês alguns indicadores muito importantes, alguns indicadores que fazem a diferença na hora de avaliar algumas ações. Se você gostou desse vídeo, se você conseguiu entender um pouco mais, se você aprendeu, curte, compartilha esse vídeo, deixa o seu comentário. Nós vamos publicar em breve a parte 2 do vídeo. Valeu, muito obrigado!